Em seu sentido social, a ideia de poder está conectada à possibilidade ou à capacidade de geral de agir, à habilidade de um indivíduo de determinar o comportamento de outro indivíduo. Nesse sentido, o ser humano não é apenas o sujeito capaz de exercer poder, mas é também um objeto sobre o qual o poder é exercido. Esse seria, portanto, o poder social que vemos manifestado na capacidade que um professor tem de determinar o que é e o que não é aceitável durante sua aula, por exemplo, ou ainda na capacidade de uma mãe de estabelecer uma ordem sobre seus filhos. Assim sendo, por meio de uma perspectiva de fenômeno social, o poder é uma relação entre seres humanos em que o aspecto determinante é a capacidade de agir ou influenciar a ação do outro. Diante de tanto fascínio com algo tão singular e tão sedutor na humanidade, vários pensadores tentaram explicar, racionalizar e entender o poder. Nesse sentido, os filósofos Aristóteles, Nicolau Maquiavel, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Norberto Bobbio e Michel Foucault desenvolveram curiosas e intensas teorias sobre o poder, entendendo-os como artifícios do âmbito político e social e como um aspecto natural da vida. Para o filósofo grego antigo Aristóteles, o poder é um elemento natural que permeia as relações animais, mas há um animal que ultrapassa o meio selvagem com o poder justamente por sua capacidade de falar, o ser humano. Nesse sentido, o poder não é somente o ato de dominação pela força, mas um atributo que o ser humano leva consigo como elemento-chave para o entendimento das relações sociais. O filósofo e teórico político renascentista Nicolau Maquiavel entendeu o poder como o principal elemento da política. A atitude política, na visão do pensador, deve visar a conquista e a manutenção do poder. Para o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, poder é uma força natural que impulsiona a vida e a vontade de poder, não no sentido político, de simples dominação, mas no sentido ontológico, de querer viver, que faz com que todo o universo movimente-se. Karl Marx, filósofo, sociólogo e comunista alemão, vê o poder como um jogo de dominação política existente na humanidade, desde o seu princípio, por meio do embate entre classes diferentes, o que se evidenciou com o desenvolvimento do capitalismo industrial. As teorias que explicam o poder de maneira mais próxima com a nossa sociedade parecem a de Norberto Bobbio, filósofo italiano, e de Michel Foucault, filósofo francês, ambos contemporâneos. Para Bobbio, o poder é uma teia de relações entre elementos em diferentes posições na sociedade, enquanto para Foucault, o poder é uma relação que se dá na contemporaneidade entre pessoas e instituições. Esse fenômeno denominou microfísica do poder, pois ao contrário do que ocorreu no antigo regime, o poder deixa de ser central e dissolve-se na humanidade por meio das diversas relações. A palavra política é derivada do termo políticos, que designavam os desígnios cidadãos que viviam na polis. Polis era usada para se referir à cidade, também em seu sentido mais abrangente, à sociedade organizada. Onde quer que haja duas ou mais pessoas, haverá necessidade de definir regras de convivência, limites de ação e deveres comuns. A política acontece justamente no ato de existir em conjunto. Dessa forma, a origem da política remonta à participação na comunidade, à vida coletiva, bem diferente do que se costuma pensar sobre a política como algo limitado aos políticos profissionais e longe do nosso cotidiano. O filósofo grego Aristóteles define o ser humano como um animal político, ou seja, um ser que inconscientemente busca a vida em comunidade, porque suas necessidades materiais e emocionais só podem ser satisfeitas pela convivência com outras pessoas. Além disso, o animal político se diferencia dos outros bichos pela sua capacidade de se comunicar em nível complexo, diferentemente de outras espécies. Por meio da linguagem, o ser humano pode trocar ideias, imaginar o futuro e criar regras para compartilhar o mesmo espaço. A política para Aristóteles começa no seio familiar, na convivência entre familiares e depois se expande para o resto da sociedade. A não ser que você seja um eremita, um indivíduo que foge completamente do convívio social, não conseguirá escapar da política. Diferentemente da Grécia Antiga, onde vivia um filósofo, do qual os cidadãos podiam participar diretamente das decisões da cidade, a sociedade atual é composta por um número maior de pessoas e, consequentemente, de problemas e necessidades muito mais complexos. Por isso, ao invés de votar diretamente em cada tema de interesse político nas democracias modernas, nós votamos em pessoas encarregadas da administração pública. Essas pessoas se dispõem a representar nossas ideias e interesses de forma que possamos participar indiretamente das decisões coletivas.
A forma mais comum de pensar a política é justamente a atividade da gestão do Estado, do orçamento público e das decisões coletivas. Quando pensamos em políticos, logo imaginamos os prefeitos, governadores, presidentes, deputados e senadores.